Agora vamos dar uma olhada aqui em algumas frações especiais. Por exemplo, 1/10. Vamos fazer essa continha. 1 dividido por 10. 0, 0, 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 10, 10. Para 10, nada. Ou seja, 1/10 é o mesmo que 0,1. Se eu tivesse 3/10, Marivaldo, vamos lá? 3 dividido por 10. 0 aqui, 0, 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes nada, nada, para nada, nada. 3 vezes 1, 3, para 3, nada. Ou seja, 3/10, 0,3. Marivaldo, eu acho que eu peguei a lógica. Se tivesse aqui 7/10, ia dar 0,7. Exatamente. Se tivesse, por exemplo, 8/10, corresponde a 0,8. Beleza, exatamente. Agora, e se eu tivesse 1/100? Vamos ver? 1 dividido por 100. Como 1 é menor que 100, vou acrescentar um 0 aqui, 0, 10 ainda é menor que 100. Vou acrescentar outro 0 e outro 0 aqui. 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 0, 0, para 0, nada. 1 vezes 0, 0, para 0, nada. 1 vezes 1, 1, para 1, nada. Ou seja, 1/100 é o mesmo que 0,01. Ah, Marivaldo, então será que 2/100 corresponde a 0,02? Exatamente. Será, Marivaldo, que 12/100 vai ser 0,12? Exatamente. Para ficar mais claro o entendimento de vocês, se eu tenho o número 1, se eu coloco uma vírgula aqui e coloco um 0, eu continuo tendo o número 1. 1,0 e 1 é o mesmo número. 1,0 e 1 é a mesma coisa. E se eu colocar outro 0 depois da vírgula? Não altera absolutamente nada. Continuo com o número 1. Se eu colocar outro 0 aqui, quantos zeros eu quiser colocar após a vírgula, não vou alterar. O número continua sendo igual a 1. Ah, Marivaldo, então 8 é o mesmo que 8,0. 7 é o mesmo que 7,0. 1 é o mesmo que 1,0. 3 é o mesmo que 3,0. E se eu acrescentar um 0 aqui, não muda absolutamente nada. Não. E, Marivaldo, então dá para perceber que a vírgula simplesmente pulou daqui para aqui. Ela pulou daqui para aqui. Daqui para aqui. Daqui para aqui. Ou seja, dividir por 10 corresponde a pegar a vírgula e correr uma casa para a esquerda. Ou seja, pular um algarismo. Exatamente. E dividir por 100 corresponde a correr, ó, se eu quiser eu posso acrescentar um 0 aqui, ó, a vírgula estava aqui, corresponde a correr a vírgula 2 casas para a esquerda. Peraí, Marivaldo, então quer dizer que 27/100, a vírgula está aqui, basta correr a vírgula 1, 2 casas, ou seja, é 0,27? Exatamente. E se eu tiver 15 milésimos, essa regrinha também vale? Vale. Eu vou correr a vírgula, quantos zeros eu tenho aqui? 3. 3 casas para a esquerda. Ou seja, tem aqui o 15, não é isso? A vírgula estaria aqui na frente, não é isso? Então vamos voltar. 1, 2, vamos botar um 0 aqui? Como assim? Eu não entendi, você já está complicando. Se eu tenho um número 15 e coloco um 0 na frente dele, deixa de ser 15? Não, é 15. Mais um 0, deixa de ser 15? Não. Então, observe, a vírgula estava aqui. Eu vou voltar 3 casas para a esquerda. Então, a vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. Ou seja, corresponde a 0,015.
Ou seja, 15 milésimos é o mesmo que 0,015. Se ficou confuso, vamos exercitar. Eu tenho 87 centésimos. O que é que eu vou fazer com a vírgula? Eu vou voltar 2 casas para a esquerda, ou seja, 0,87. A vírgula estava aqui, ela voltou 1 casa, 2 casas. Se eu tenho 13 décimos, a vírgula vai voltar quantas casas para a esquerda? 1 casa. Ó, 1 zero, 1 casa para a esquerda. 2 zeros, 2 casas para a esquerda. Então, ó, 13, a vírgula não está aqui na frente, então ela vem 1 casa para a esquerda, 1,3. Ou seja, 13 décimos eu posso dizer que é igual a 1,3. E agora, eu tenho 64 milésimos. 3 zeros, então eu vou correr a vírgula 3 casas para a esquerda. Vamos lá? 64, a vírgula está aqui. 1 casa, 2 casas, vou ter que correr mais 1 casa para a esquerda. Já que são 3 zeros, eu tenho que correr 3 casas para a esquerda. Então, 1 casa, 2 casas, acrescento um zero aqui, ó, 3 casas. 64 milésimos é o mesmo que 0,064. Sim, Marivaldo, você falou de uma forma mais informal aí. Mas se eu quero escrever por extenso um número decimal, como é que eu faço isso? De uma forma aí mais formal. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o que eu chamei de 2,7. Eu tenho aqui 2 inteiros e tenho ali aquele 0,7, que a gente viu que corresponde a 7 décimos. Ou seja, pegar 7 e dividir por 10. Então, como é que eu leio esse número aí corretamente? 2 inteiros e 7 décimos. Vamos aqui de novo. 3,8. Eu tenho 3 inteiros e ainda tenho ali o 0,8, que eu sei que corresponde a 8 décimos. Então, eu leio 3 inteiros e 8 décimos. Eu tenho aqui 7,37. Observe que eu tenho 7 inteiros e ainda tenho ali 0,37, que eu sei que corresponde a 37 centésimos, ou seja, 37 dividido por 100. Então, como é que eu leio esse número? 7 inteiros e 37 centésimos. Eu tenho um número aqui, 32,425. Eu já sei que eu tenho 32 aqui antes da vírgula, ou seja, 32 inteiros. E ainda eu tenho 0,425, que eu sei que é o mesmo que 425 dividido por 1000, já que a vírgula vai ter que correr, ó, 3 casas. Então, eu tenho 425 milésimos. Sendo assim, que número eu tenho ali? Eu tenho 32 inteiros e 425 milésimos. Então, agora vamos tentar aqui direto. Tenho 67,42. Que número eu tenho aí? 67 inteiros e 42 centésimos. 104,475. Você mais formal. 104 inteiros, 475 milésimos. 31,65. 31 inteiros e 65 centésimos. Só lembrando, 31 antes da vírgula. 31 inteiros. Ainda eu tenho aqui, ó, um 0,65 aí. Ou seja, 65 sobre 100. 65 centésimos. Por que Marivaldo sabe que é sobre 100? Porque a vírgula ela vai ter que voltar 1 casa, 2 casas. Então, eu vou ter que dividir por 100. Então, eu tenho 31 inteiros e 65 centésimos.
Parece que ler números decimais é algo muito complicado. Não é não, eu vou mostrar para você que não é. Ó, eu tenho aqui 243,43. Eu não preciso me preocupar com o que vem antes da vírgula, porque a parte inteira é a quantidade inteira. Já depois da vírgula, eu devo saber que a primeira casa decimal aqui corresponde a décimos. A segunda casa decimal aqui corresponde a centésimos. Se tivesse uma terceira casa decimal aqui, seria milésimo. E uma quarta casa decimal aqui corresponderia a décimos de milésimo. Então, como é que eu leio esse número? Ó, antes da vírgula é a parte inteira. Então, 243 inteiros e agora eu me refiro à parte decimal. Eu posso dizer 243 inteiros, 4 décimos e 3 centésimos. É uma forma de ler este número, repetindo, 243 inteiros, 4 décimos e 3 centésimos. Ou eu posso olhar aqui, ó, a última casa decimal. Não é centésimo? Então eu junto aqui todo mundo. Como assim? 243 inteiros e 43 centésimos. Ou seja, eu observo qual é a última casa decimal, corresponde à casa dos centésimos, então eu junto 43 centésimos. Então vamos lá, mais um exemplo. Antes da vírgula não me preocupo, que é a parte inteira. Eu tenho aqui décimos, centésimos, milésimos. Ou seja, esse número corresponde a 28 inteiros, 3 décimos, 4 centésimos e 5 milésimos. A outra opção é, fui até a casa dos milésimos, então eu vou juntar tudo. 28 inteiros e 345 milésimos. Mais um exemplo. Antes da vírgula é a parte inteira. 342 inteiros. Agora eu tenho 2 décimos, 1 centésimo, 7 milésimos e 3 décimos de milésimos. Então, é uma forma de ler esse número. Ó, o número corresponde a 342 inteiros e 2 décimos, 1 centésimo, 7 milésimos e 3 décimos de milésimos. Ou então, eu fui até a casa dos décimos de milésimos, então tudo isso aqui, ó, corresponde a décimos de milésimos. Como assim? Outra forma de ler esse número. 342 inteiros e 2.173 décimos de milésimos. Agora vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Qual das afirmações abaixo é verdadeira? Letra A. Todo número racional é inteiro. Falso. Por que falso? Os números racionais, eles englobam os números naturais, os números inteiros e também as frações, que corresponde a números decimais. Então, sendo assim, todo número decimal, ele é racional. Mas ele é um número inteiro? Claro que não. Por exemplo, 1,2 é um número decimal, logo é um número racional. 1,2 é um número inteiro? Claro que não. No conjunto dos números inteiros não temos números do tipo 1,2, 1,3, 7,8. Então, mais uma vez, nem todo número racional corresponde a um número inteiro. Alternativa B. Todo número inteiro é natural. Não. Todo número natural é um número inteiro. O 0 é um número inteiro, 1 é um número inteiro, 2 é um número inteiro, 3 é um número inteiro. Porém, existem números inteiros que não são números naturais. Como assim? O -1, o -2, o -3.
Todos os números negativos, eles são inteiros, mas não são números naturais. O conjunto dos números naturais não possui números negativos, mas esses números negativos são números inteiros. Alternativa C, o número 1,8 é um número inteiro. Não, 1,8 é um número decimal e corresponde também a um número racional, mas inteiro não é. No conjunto dos números inteiros você não tem números desse tipo. Letra D, todo número natural é inteiro e racional. Verdadeiro. Lembre que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros e, por sua vez, está dentro também do conjunto dos números racionais. Ou seja, todo número natural ele é inteiro e também racional. A alternativa correta é a letra D. Para vocês entenderem melhor, vamos já lembrar aqui. Inicialmente, eu conhecia o conjunto dos números naturais, que era composto pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3, infinitos números. Observe que não tem aqui nenhum número negativo. Aí a gente somava, multiplicava, dividia, só que a gente tinha alguns limites. Quando eu somava números naturais, não tinha problema, sempre encontrava como resultado um número natural. Quando eu multiplicava também números naturais, eu sempre encontrava números naturais. 2 vezes 20, 40. 30 vezes 3, 90. Ok? 70 mais 80, 150. Por aí vai. Multiplicação e adição, a gente diz que o conjunto dos números naturais ele é fechado. Você pode somar tranquilamente. Ou seja, toda vez que eu somo um número natural contra um número natural, eu encontro um número natural. Quando eu multiplico um número natural por outro número natural, eu encontro como resposta um outro número natural. Agora, no caso da subtração, o que era que acontecia? Quando eu pegava, por exemplo, 20 menos 25, eu estou tirando mais do que eu tenho. Eu tenho 20 reais no banco e tiro 25 reais. Eu fico devendo 5 reais. E a gente viu que uma forma de representar uma dívida é com sinal negativo, é com um número negativo. Então a gente precisou acrescentar os números naturais, números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitos números negativos. Então, juntando o conjunto dos números naturais com os números negativos, eu cheguei ao conjunto dos números inteiros. Agora eu tenho um conjunto fechado para a subtração. Sempre que eu pego dois números inteiros e subtraio, eu vou ter como resposta um número inteiro. 10 menos 7, 3. 3 menos 10, eu tinha 3, tirei 10, fico devendo 7, menos 7. Então agora eu consigo somar, subtrair e multiplicar sem problema no conjunto dos números inteiros. Então, mais uma vez, observe que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Ou seja, todo número natural é um número inteiro. Agora, beleza, eu consigo somar, multiplicar e subtrair qualquer número com o conjunto dos números inteiros. Mas dividir, por exemplo, 2 dividido por 4. O resultado vai ser um número inteiro? Vai ser um número natural? Não. A gente viu que ao fazer essa conta, 2 dividido por 4, 2 é menor que 4. Posso botar um zero aqui, 0, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Eu não tenho esse tipo de número aqui. Ok? Eu não tenho um número decimal dentro do conjunto dos números inteiros. Ou dentro do conjunto dos números naturais. Então, eu precisei, para conseguir fazer divisões sem problema nenhum, acrescentar aqui números decimais. Ó, 0,7, por exemplo, 0,001. Então, o que é que acontece? Eu acrescentei uma certa quantidade de números ao conjunto dos números inteiros. Números que eu posso escrever na forma de fração.
Por exemplo, 0,7 eu sei que corresponde a 7 décimos. 0,5 corresponde a 5 décimos. 0,001 corresponde a 1 milésimo. Ou seja, ao conjunto dos números inteiros, eu acrescentei as frações e agora eu tenho um conjunto maior que corresponde ao conjunto dos números racionais. Então, observe, todo número natural ele está dentro do conjunto dos números racionais. Então, todo número natural ele é racional. Mas o conjunto dos números naturais também está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, todo número natural é inteiro e também racional. Agora, todo número inteiro é natural? Não, porque eu tenho os números negativos que são inteiros, mas não são naturais. Todo número racional é inteiro? Não. Eu tenho aqui as frações que são números racionais e que não são inteiros. Então, observe que os números racionais, ele engloba tudo. Segundo exemplo, qual das afirmações abaixo é verdadeira? Letra A. Quando dividimos dois números inteiros, sempre encontramos como resposta um número inteiro. A gente viu que é falso. Pelo seguinte, por exemplo, 2 é um número inteiro e 4 é um número inteiro. 2 dividido por 4 dá 0,5, ou 5 décimos, que não é um número inteiro. Letra B. Sempre que subtraímos dois números naturais, sempre encontramos como resposta um número natural. Também a gente viu que não é verdade. Por exemplo, 2 menos 3. Eu tenho 2 e tiro 3. Eu vou ficar devendo 1. Ou seja, eu tenho como resposta um número menos 1, que não é um número inteiro. Então, a alternativa B é falsa também. Alternativa C. Sempre que multiplicamos dois números naturais, sempre encontramos como resposta um número natural. Verdadeiro. A gente diz que o conjunto dos números naturais é fechado para multiplicação. Ou seja, se eu multiplicar dois números naturais, eu sempre encontro como resposta um número natural. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. Sempre que multiplicamos dois números naturais, sempre encontramos como resposta um número natural. Terceira questão. Qual é a fração que corresponde à parte pintada da figura? Então vamos lá, eu tenho aqui essa figura. Qual é a fração que corresponde à parte pintada da figura? Marivaldo, eu posso representar uma fração dessa forma? Posso. Posso representar com a barra inclinada ou então com a barra aqui na horizontal. Corresponde à mesma fração. Então, o que você precisa saber é o seguinte: numa fração, o denominador, ou seja, quem vem embaixo, corresponde a quantas partes eu dividi o objeto. Por exemplo, eu tenho uma barra de chocolate. Em quantas partes eu dividi essa barra de chocolate? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, o denominador corresponde a 5. E o numerador corresponde a quantas partes eu peguei. Ou seja, quantas partes eu pintei? 1, 2, 3. 3 partes. Então, a fração que representa a área pintada da figura corresponde a 3/5, ou seja, a resposta correta é a letra C. Agora, vamos aproveitar a oportunidade para ver aplicações das frações. Por exemplo, eu sei que a semana tem 7 dias. Supondo que eu trabalhei 3 dias na semana. Peraí, são 7 dias. Ó, dividi em 7 partes a semana. E eu trabalhei 3 dias. Ou seja, eu trabalhei o correspondente a 3/7 da semana. Outro exemplo, eu sei que um dia tem 24 horas. Se num determinado dia eu trabalhei durante 5 horas, qual foi a fração do dia que eu trabalhei? Ah, o dia tem 24 horas. Ou seja, peguei o dia e dividi em 24 partes. Dessas 24 partes, eu peguei 5. Ou seja, eu trabalhei 5 horas. Então, qual foi a fração do dia que eu trabalhei?
corresponde a 5/24 avos do dia. Quarta questão. Qual é a fração que corresponde à parte pintada da figura? Então vamos lá. Eu tenho aqui um objeto inteiro e eu parti em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A quantidade de partes que eu parti o objeto inteiro corresponde ao denominador, ou seja, 6. Quantas partes eu peguei para mim? Quantas partes eu pintei? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fração que eu pintei deste objeto corresponde a 5/6. Ou seja, a resposta correta é a letra A. Quinto exemplo. A fração 1/5 corresponde a qual número decimal? Então vamos lá. A fração 1/5, que eu também posso representar dessa forma, corresponde a qual número decimal? Vamos fazer a conta. 1 dividido por 5. 1 é menor que 5. Então eu coloco 0 aqui, 0, aqui. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, 1/5 é o mesmo que 0,2. Sendo assim, a resposta correta é a letra B. Sexta questão. Qual é a escrita correta da fração? Então, vamos lá. O denominador é maior que 10 e não é uma potência de 10. Então, eu leio o numerador, o denominador, e acrescento a palavra avos. Logo, a fração corresponde a 2/20 avos. Ou seja, a alternativa correta é a letra C.